agora no ar a caderneta de cromos, primeira edição de hoje, oferta Burger King. Sempre fui um nabo, mas um nabo com N maiúsculo. Aliás, um nabo com todas as letras maiúsculas. Pode ser? Um nabo a físico-química. É pá, também eu, estou contigo. Antes de ter esta disciplina, eu ouvia falar dela e isso fascinava-me, essa disciplina. Eu cheguei a acreditar que iria conseguir ser bom nela, porque me lembrava tipo Frankenstein, não é? Sim, sim. O imaginário dos filmes de terror, cientista louco, O Homem dos Dois Cérebros, com o Steve Martin, grande filme dos anos 80. Não, era terrível. Era terrível, o que não quer dizer que eu não permanecesse fascinado. Fascinava-me logo para começar que esta disciplina fosse um 2 em 1. Podia haver física e podia haver química, mas não, estavam as duas amalgamadas na mesma disciplina, para ser um duplo sofrimento. Mas, pelo menos para mim, elas não podiam ser mais diferentes. Eu preferia a química, porque era mais concreta. Nós víamos as substâncias, analisávamos as reações entre elementos. Arrebentávamos com tubos de ensaio. Sim, era essa a parte que eu queria. Era essa a parte que eu gostava. Era o rebentar. Eu gostava muito disso. Era o rebentar e era o borbulhar. Eu já ficava contente quando borbulhava. Lembras-te os nomes que se usavam? A lamparina. Sim. Aquilo tinha uma certa mística. O quê? O bico de Bunsen. Sim. Exatamente. Mas o grande atrativo, sejamos sinceros, era coisas a explodir e a borbulhar. Além disso, todas as salas da escola onde decorriam experiências de química tinham um cheiro inconfundível a ovo estrelado. O quê? Cheirava a ovo estrelado aquilo. Não era ovo estrelado, mas cheirava a ovo estrelado. Isso, o que é que se passava com como é que é? A Escola Secundária de Benfica? Era ao lado da cantina. O laboratório era ao lado da cantina. Às aulas de química havia qualquer coisa que se fazia lá que cheirava a ovo estrelado. Cheirava sempre a ovo estrelado. Era. Chamava-se omelete. Eu desafio pessoas na página do Facebook a dizerem-me se não cheirava a ovo estrelado nas aulas de química. E, aliás, eu lembro-me da fome que eu sentia quando havia uma aula destas imediatamente antes do almoço, porque aquele cheiro transportava-me para um universo de ovos e salsichas. Era quando chegava mais perto do verão, cheirava ovo escalfado, estava mais quente. Bom, a física lidava com números, era uma espécie de matemática esquisita. Era fórmulas e coisas esquisitas. Eu já não podia com a matemática normal e ficava doente quando ela me surgia de novo sob a forma da física, com coisas como a mol. Lembram-se da mol? A mol. Não me lembro exatamente o que era. Sei que era um número gigantesco e que me punha doente. Humana. Sim. E os iões. Os iões. E tudo isso me punha doente. Fisicamente doente. Belo jogo de palavras. Muito bom. É muito bom. É nestas alturas que a administração desta empresa pensa: fizemos bem em contratar este gajo. Bom, ora bem, eu era claramente um rapaz da química, embora tenha tido uma vez 0 num ponto de química. Tiveste? Também, é para pensar que era o único. Eu tive Não. Ter zero é não acertar sequer no próprio nome. Fiz o teste todo. Não é aquela coisa de entregar o teste em branco. Não. Tive 0. Não, mas Também, eu estava a fazer e estava plenamente consciente de que só estava a fazer porcaria, só. Mas, de facto, agradava-me o lado cientista louco da química. E a verdade é que esse lado agradava a qualquer rapaz da altura, fosse ele bom ou mau na disciplina. E era então que entravam em cena os kits de química. Esses kits caseiros de química que se vendiam em lojas de brinquedos, e penso que ainda hoje se vendem, embora hoje não haja tanto petis interessado em tê-los, eram uma prenda tão espetacular que chegavam a ser oferecidos no Natal. Era quase tão espetacular ter um destes estojos de química como o castelo dos Masters do Universo. E eu tive um kit de química. Era sublime, era uma caixa gigante com frascos de vidro, tubos de ensaio, um bico de Bunsen. Lá está. E toda uma variedade deliciosa de substâncias, com nomes grandiosos como sulfato de sódio e não sei que de magnésio e trifli... Isso, lembro-me desse. De mutânio. Mutânio? Não, mutânio estás a inventar. Inventei. Mutânio agora inventaste. Inventei. Seja como for, um kit de química era possivelmente o brinquedo mais perigoso de sempre. Tanto assim que nem todos os pais alinhavam na ideia de oferecer isto aos filhos, mesmo que fosse um daqueles brinquedos da categoria didáticos. A verdade é que ali estavam, dentro de uma caixa, substâncias com um aspecto apetitoso, mas que tinham todo o ar de que, se fossem consumidas, poderiam fazer um indivíduo rebentar por dentro.
dentro. Não que isso fosse chocante, a presença dessas substâncias num estojo infanto-juvenil de química. Afinal de contas, aqueles produtos deviam fazer parte de muitas das guloseimas que a gente comia naquela altura, não é? Claro que sim. Eu às vezes questiono-me se na altura em que a gente cresceu não havia um senhor do mal responsável por todas estas coisas, com um plano para matar todas as crianças do planeta. Ele não contava era que nós tivéssemos esta incrível resistência aos corantes dos granizados Fá. O próprio granizado Fá parecia uma coisa nos estojos de química, vinha naquela coisa comprida, parecia um tubo de ensaio. Juntamente com o meu kit de química vinha um livrinho de instruções com uma seleção de experiências giras que podiam ser levadas a cabo pelo jovem possuidor deste divertido brinquedo. Quantas experiências fiz eu do livro? Zero. Cerca de zero. Zero. Porque o bom proprietário de um destes kits de química sabia que a verdadeira mística estava em improvisar e ver o que acontecia. Seguir o manual de instruções era para totós. Devo dizer-vos que havia ali pós que não reagiam de maneira nenhuma com nada, levando-me a desconfiar que os bandalhos que fabricavam os kits metiam para aí farinha. Metiam farinha dentro dos frascos e chamavam-lhe chamavam-lhe glutânio. Tilato de monovolúmio. Não há nenhuma substância chamada monovolúmio? Não. Paciência. Bom, quem tinha um destes estojos de química rapidamente ficava fã de uma das substâncias em particular. A minha favorita pessoal, digo-vos qual foi. Qual? Foi sempre o sulfato de cobre. De cobre? O sulfato de cobre consistia em cristais de um azul espetacular. E fosse o que fosse que tu juntasses ao sulfato de cobre com água, o efeito era sempre mágico. Exato. Sempre, não falhava. O sulfato de cobre era uma espécie de petazetas da ciência. Aquilo borbulhava, aquilo estalava, aquilo fumegava. Era de sonho. De sonho. Rapidamente eu comecei a usar os estojos de química só para fazer coisas com sulfato de cobre. E lembro-me do quão doloroso foi quando o frasquinho de sulfato de cobre começou a chegar ao fim. E era evidente para mim que não iria ser fácil ter acesso a mais daquilo. Eu lembro-me de ainda tentar, e quando uma das minhas avós me perguntou: o que é que queres para os anos? Eu responder-lhe: sulfato de cobre! Ouvi dizer que é o que os miúdos da Al-Qaeda pedem aos pais pelos anos. Mas no caso deles, os pais dão, de bom grado. Eu acho que para eles, um estojo destes equivale a um par de meias para os miúdos da Al-Qaeda. Papá, porquê é que não me oferecem um livro? Um livro? Isso é um perigo, meu filho. Não, senhor. Tens aqui um bico de Bunsen e 6 frascos de nitroglicerina. Chatice, papá. Porquê é que eu não posso ser como os outros meninos? Quais? Os Monteiro, da gruta ao lado. Espera aí que já te digo. Cenas da vida familiar. Hoje feita esta primeira edição a partir de uma caverna. A caderneta de cromos com o Nuno Marco, uma oferta Burger King. Uns Monteiro. Uma edição dedicada aos gases inertes, aos halogénios, aos metais alcalino-terrosos e aos metais que simplesmente são mais simples e são alcalinos. Podes ver isso à net. Estou aqui a ver. Tu não sabias dizer isso. Não faço ideia do que é que estou a falar. E a tabela periódica? Dramática. Bom, permitam-me que faça uma referência agora no fim desta edição da caderneta ao Ricardo Augusto, que é um fã dedicado. O Ricardo é, desde a primeira hora, o fã número 1 desta rubrica. O homem que mais motivou a comunidade gigante da caderneta no Facebook. É o autor de vários vídeos fantásticos dessa página. É o organizador de encontros de fãs desta rubrica. É o criador da já lendária petição para o regresso dos Lado Fizz Limão. Foi ele que... E infelizmente o Ricardo teve um acidente grave na terça-feira. Está em coma e eu penso que, com todos os desejos de melhoras da comunidade de fãs da caderneta e os nossos que fazemos este programa, claro que sim, não tardará para que o Ricardo volte a surpreender-nos a todos com mais contribuições absolutamente incríveis para esta rubrica. Portanto, estamos com ele. Força, Ricardo. Ricardo, força, e fica prometido que quando recuperar estarás aqui connosco para assistires ao vivo a uma edição da caderneta de cromos. Está prometido. As melhoras. 9 da manhã, bom dia. Rede Nacional de Emissores e via internet para todo o mundo. Esta é a Rádio Comercial com o essencial da informação já a seguir. Rádio Comercial.